Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Hoje a gente vai mergulhar no nono mandamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. À primeira vista parece bem simples, né? Não mentir num tribunal, não dar um depoimento falso. Mas e se o verdadeiro significado desse mandamento for muito, mas muito mais fundo, tocando cada palavra que a gente fala no nosso dia a dia? Pois é, essa é a grande questão. Como é que um mandamento tão antigo, dado num contexto legal lá do passado, se aplica hoje? Nas nossas conversas, no que a gente posta nas redes sociais, nos nossos relacionamentos. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente conseguir desvendar toda a profundidade desse mandamento, nossa jornada vai passar por 5 áreas bem importantes. Primeiro, vamos ver como ele vai muito além dos tribunais. Depois, entender por que a mentira é um problema de todos nós. Vamos ver também a seriedade com que Deus encara isso. Aprender que é um pecado que dá para vencer e, por fim, descobrir como colocar a verdade em prática. Ok, vamos lá. A primeira grande sacada aqui é que esse mandamento não fica restrito a um julgamento. O texto original usa uma figura de linguagem muito poderosa para, na verdade, abranger todas as formas de falsidade. O nome pode parecer complicado, sinédoque, mas a ideia é bem simples, sabe? É quando a gente usa uma parte de algo para se referir ao todo. A Bíblia faz isso aqui. Ela pega o tipo mais grave de mentira, o falso testemunho, para condenar o pacote completo, qualquer uso das palavras que distorça a verdade. Isso expande o significado para incluir tudo, desde aquela mentirinha boba até usar uma verdade de forma maliciosa para acabar com a reputação de alguém. E olha, não tem como duvidar que a verdade é um tema central para Deus. Para se ter uma ideia, a palavra mentira e suas variações aparecem na Bíblia quase 3 vezes mais que a palavra adultério. Isso mostra o peso enorme que Deus dá a esse assunto. Afinal, a verdade está no coração do caráter de Deus. O próprio Jesus se apresenta assim no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui, a gente chega numa verdade um pouquinho desconfortável. Esse não é um problema dos outros. É um problema de todos nós. É uma luta humana universal. A própria Bíblia confirma isso. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2, a gente lê o seguinte: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que ele está dizendo aqui é que a capacidade de controlar a língua é o nível máximo de maturidade espiritual. É algo que todo mundo busca, mas que é muito, muito difícil de alcançar. Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso ou fofoqueiro, né? Até a pessoa mais venenosa com as palavras raramente admite o próprio pecado. Mas a Escritura vem e coloca todo mundo no mesmo barco. A nossa tendência é apontar o dedo, mas a palavra de Deus nos chama para olhar primeiro para dentro de nós mesmos. Mas afinal, qual é a raiz desse problema todo? O próprio Jesus nos dá o diagnóstico. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, ele é direto. O que sai da boca vem do coração. Isso aqui é fundamental. O que a gente fala não é um deslize qualquer superficial, é um sintoma do que está acontecendo lá dentro. Nossas palavras são um verdadeiro raio-x do nosso coração. E essa condição do coração se manifesta de várias formas. Como a gente pode ver aí na tela, a falsidade pode surgir por vários motivos. Por lazer, como aquela fofoca para passar o tempo. Por inveja, quando a gente diminui o outro para se sentir melhor. Por ira, quando a gente ataca com palavras para ferir. Ou por pura conveniência, para se proteger. E tem até um jeito sutil, que é o desajuste, quando a gente fala a verdade, mas do jeito errado, na hora errada ou com a motivação errada. A pergunta que fica para a gente pensar é: qual dessas é a nossa maior tentação? Agora vamos para o nosso terceiro ponto. A gente já viu que é um problema de todo mundo. Mas e como Deus vê esse pecado? A resposta da Bíblia é clara. Não é uma falha pequena. É algo que Deus considera repugnante. Olhem só esse número. Das 7 coisas que a Bíblia diz que a alma do Senhor abomina, quase metade delas, 3, estão diretamente ligadas ao mau uso da língua. Isso é muito, muito significativo. A lista completa está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 19. Entre as 7 coisas que Deus abomina, reparem nas 3 que se referem à fala: língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A repetição é para deixar bem claro o quanto Deus detesta qualquer forma de falsidade.
E na lei do Antigo Testamento, essa seriedade toda se refletia na punição. No livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 19 e versículo 21, a lei era muito clara. A pena para uma testemunha falsa era receber exatamente o castigo que ela queria para outro. Se a mentira levasse alguém à morte, a testemunha falsa seria executada. A justiça era direta. E para a gente não achar que isso é só teoria antiga, a fonte desta análise traz um exemplo moderno e de arrepiar. Um ex-policial civil contou um caso em que uma mulher acusou um homem de estupro, falsamente. Felizmente, a mentira foi descoberta e um homem inocente foi salvo de passar anos na prisão. Isso mostra o poder devastador de uma mentira e como muitas vezes nossas leis hoje não a punem com o mesmo rigor bíblico. Aí sempre surge aquela pergunta, né? E as mentiras do bem, como a das parteiras hebreias ou a de Raabe na Bíblia? A interpretação correta aqui não é que Deus aprova a mentira por uma boa causa. Pelo contrário, o ponto é que ele as abençoou apesar das mentiras delas, mostrando que a sua graça é tão grande que cobre até as nossas falhas. Não é um passe livre para mentir, mas um testemunho do tamanho da graça de Deus. Agora, a melhor parte. Embora seja um pecado universal e repugnante, a boa notícia é que este é um pecado vencível. Existe um caminho para a vitória, e esse caminho está na palavra de Deus. A solução é apresentada de forma muito clara na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 e versículo 29. A ordem de Deus não é só para parar de fazer o que é errado, é um comando duplo. O texto manda a gente deixar a mentira e, no lugar dela, falar a verdade. Não usar palavras torpes e, no lugar, falar o que for bom para a edificação. Esse é o princípio-chave, a substituição. Para vencer um mau hábito, não basta só tentar parar de fazer. É preciso ativamente substituir por um bom hábito. É deixar a mentira e praticar a verdade. Deixar a raiva e praticar a bondade. Deixar a conversa destrutiva e praticar palavras que constroem. Isso não é só teoria, funciona na prática. O autor da fonte que usamos aqui compartilha um testemunho muito forte. Ele conta que era um mentiroso contumaz, viciado em mentir para proteger a própria imagem. Depois que se converteu, ele percebeu que a vitória não vinha só de tentar parar de mentir, mas de buscar pecar menos no geral, para não ter o que esconder e de ser honesto sobre as próprias falhas. A substituição funcionou na vida dele. E assim, a gente chega na conclusão prática de tudo isso. Como é que a gente pode aplicar o 9º mandamento de um jeito positivo nas nossas vidas? Aqui está o resumo prático de tudo que a gente viu. O mandamento nos chama a praticar o seguinte: fale a verdade com bondade a todos e sobre todos. Cada parte dessa frase é essencial. Verdade sem bondade é crueldade. Bondade sem verdade é engano. E essa integridade tem que valer para todo mundo, seja na frente da pessoa ou pelas costas. E assim fica essa reflexão final para a gente. Como podemos, no nosso dia a dia, usar o poder incrível das nossas palavras não para derrubar, mas para edificar. Não para ferir, mas para curar. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.